Queridos, nós tivemos a aula introdutória, a aula passada. Eu não sei se vocês lembram do conteúdo, né? Uma semana aí, tanta coisa acontece, tanto pensamento vem na nossa cabeça e a gente tem assim uma memória muito seletiva e dispersa. Então, dependendo dos acontecimentos, né? Desde a última aula, a gente acaba deixando dispersar, porque a gente não absorveu a ponto de fixar aquilo na mente. É por isso que a repetição é um método que a gente tem para o aprendizado, ou seja, ouvir a mesma coisa muitas vezes, ler a mesma coisa muitas vezes, refletir. Esse é o sentido de reflexão, que você olha de novo, pensa de novo, exercita de novo, né? E aí a nossa recomendação de fato é que vocês possam refletir. É que na Bíblia nós usamos a palavra meditar, né? Então a meditação é esse pensamento naquilo que estamos pensando, é o pensar o pensamento novamente. É o que Paulo disse em Filipenses 3:1, por exemplo. Eu não canso de falar para vocês as mesmas coisas, isso é segurança para vocês. Então a gente precisa refletir na Bíblia, a gente precisa pensar no que estamos pensando, até que isso fixe na nossa memória e assim a gente possa ter como um aprendizado no sentido intelectual, né, para posteriormente fazer aquilo com consciência. Entenderam o processo mais ou menos como se dá? Então o que eu vou fazer? Vou retomar alguma coisinha da aula passada, até mesmo para alguns irmãos que não estavam, talvez não tiveram nem acesso à gravação, né? E aí vocês inclusive me ajudam, até mesmo para eu sentir, irmãos, o que foi absorvido dos que estavam aqui. Fiquem à vontade os que estavam e lembrem, querem de repente colocar alguma coisa, porque eu tratei na primeira aula, como toda a primeira aula, né? Ou quase toda a primeira aula, de uma maneira superficial dos pontos, né? E a gente vai retomando, a gente já está acostumado com isso, né? Primeira aula a gente fala naquele geralzão, aquela visão panorâmica, superficial, e depois as outras aulas a gente vai retomando aqueles pontos, tentando se aprofundar deles. Então os que estavam, os que não estavam, eu não posso exigir não. E nem dos que estavam, eu estou exigindo coisa alguma, eu estou fazendo apenas uma sugestão, que você assim compartilhe aquilo que você guardou na gaveta da sua memória. O que chamou a atenção assim, falou, nossa, olha essa matéria, é disso que vai tratar? A função, né, do Sim. ministério da pessoa. Eu tenho duas perguntas para fazer em cima do... Eita, já? Sim. Então passa. Que assim, mano, o negócio aqui em cima da evangelista, pastor, bispo, né? O profeta, aqui diz assim, na página 117, que o profeta, ele não apela para os poderes da lógica, erudição, oratória, psicologia, ignorância ou misticismo. A sua mensagem pode vir através de uma pregação, mas não necessariamente. Então, é tipo assim, o profeta, vamos colocar aqui, a gente poderia, hoje Deus levanta pessoas como profeta? Vamos entender qual é o profeta que o Novo Testamento ele se refere, né? E aí nós vamos pegar alguns textos então em Atos dos Apóstolos. Uma pergunta essa, aí você tem outra, né? Não, tipo assim, fez as duas já? Vamos colocar, a gente coloca um crente como profeta, um ministro da palavra, Sim. Um que prega a palavra. Sim. A gente coloca esse pregador como um profeta. E aqui ele fala que nem a psicologia entra, nem isso, nem aquilo, nem aquilo outro. O profeta, ele é um pregador da palavra, mas nem todo pregador da palavra é um profeta. Entendeu? Calma que a gente vai entrar nisso aí. Deixa eu pegar os textos bíblicos, a gente vai perceber o que a Bíblia então fala a respeito desse ofício de profeta, e aí eu tento então estar dando mais algumas informações. Bom, Atos dos Apóstolos, vamos desde de Lucas, né? Vamos desde Lucas, depois a gente vai para Atos. Então, Atos dos Apóstolos, tem aqui um texto, Lucas primeiro, depois a gente vai para Atos. Lucas capítulo 16, é porque tem um texto aqui que ele é mal compreendido, tá? Então primeiro eu quero corrigir essa incompreensão de alguns irmãos a respeito desse texto, desta afirmação aqui, do capítulo 16 de Lucas, verso 16. Então, olha só, Lucas 16,
e 16. Isso, Lucas, capítulo 16, versículo de número 16. A lei e os profetas duraram até João. Acharam? A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então, aqui alguns entendem que não existe mais profeta, porque o texto diz que a lei e os profetas duraram até João o Batista. Mas não é isso que o texto se refere. Porque no próprio capítulo, verso 29 e verso 31, olha que coisa interessante. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Verso 31. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem os Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Essa expressão que a lei e os profetas duraram até João, é o próprio Antigo Testamento. Quando ele diz os profetas, refere-se aos escritos, à lei em si, né? Então a Bíblia, na visão judaica, isso está em Lucas capítulo 24, verso 44, se não me falha a memória, tá? Alguém me ajuda aí na referência. Então a Bíblia hebraica era dividida em 3 partes. A Torá, a lei, que é o Moisés que chama, né? A lei, ou a Torá, o Moisés, a mesma coisa. Então a lei, os escritos e os salmos, tá certo? Então essa é a divisão. Então os profetas não se referem ao ofício profético, não ao profeta em si, mas em todo o Antigo Testamento, aquilo que os profetas traziam, inclusive, como mensagem. Vamos compreender com outros textos também isso, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, olha só. Então essa expressão daqui do Lucas 16 vai se referir, os profetas, ao Antigo Testamento, tá? Então, a lei e os profetas, quer dizer, a lei e o Antigo Testamento todo, duraram até João Batista. A partir de João, começa-se então uma nova aliança, ou, aliás, a partir de Jesus, né? Eu digo de João porque João veio trazendo, preparando o caminho de Jesus. Então Jesus ele vem trazendo uma nova aliança, que a gente chama de Novo Testamento, né? No seu sangue e tal. Então Atos capítulo de número 13, Atos 13, versículo de número 15, né? 13 e 15 de Atos. Olha só. E depois da lição da lei e dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Olha que coisa interessante. Depois da lição da lei e dos profetas. Só para ratificar que os profetas aqui refere-se ao Antigo Testamento, tá? O verso 27, do mesmo capítulo aqui do 13, 27. Olha o que diz o texto. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas, que se leem todos os sábados. O que se lia todos os sábados nas sinagogas? Os profetas, né? Então, ainda pegando o texto, 24 de Lucas e o versículo 44, capítulo 24 de Lucas, versículo 44, é essa divisão que eu falei para vocês aí. Então, sobre a lei, os profetas e os salmos, né? Só para conferir, tá? Não precisa nem ler, a não ser que alguém queira ler. Vocês fiquem à vontade. Eu quero pegar outro texto ainda, estou dando só referência para vocês terem base aí para compreender isso. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, versículo de número 14. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, versículo de número 14. Olha só o que diz o texto. Mas confesso-te que conforme aquele caminho, a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Percebam, amados, sempre que vai se referir ao Antigo Testamento, lei e profetas. Lei e profetas. O meu fala dos profetas. No caso fala lei de Moisés e nos livros dos profetas. Já traz nos livros, né? O meu está nos Exato. livros dos profetas. É que aí já explica melhor essa versão, né? Sim. Uma coisa boa. Obrigado, Angela. Tá me ajudando aí. Porque às vezes as nossas versões, elas não trazem a clareza. Por isso que outras versões sempre é válido você ler elas. Porque, por exemplo, um detalhe desse, de repente eu explicando, tudo bem, tranquilo, você não precisa da versão. Mas se você está lendo, essa versão já vai te ajudar. Por ela mesma, você já tem então aí essa noção. Opa, é o livro dos profetas, olha. Né? Mas vamos lá.
Eu fiquei pensando agora, já pensou se todo mundo lê tudo que está explicado? Acabou meu emprego. Vamos lá, Mateus capítulo 26, verso 56. Mateus 26 e 56. Mateus 26 e 56. Acho que não, né? Sempre vão precisar de um professor, né? Deus queira. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Olha só que coisa interessante. Então todos os discípulos deixando fugiram. Então as escrituras dos profetas. A última referência, amados, é Romanos 3 e 21. Só para dar base naquilo que eu quero falar com vocês aí, segundo a pergunta da Ângela, tá? Então Romanos capítulo 3, versículo de número 21, diz assim... O meu nesse aqui está... No Mateus. Em Mateus. Está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Isso, olha só. Então, trouxe mais uma informação aí que vai contribuir para a compreensão. 3, capítulo 3. De quê? Romanos 3 e 21. Romanos 3 e 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então, esses versículos todos que eu trouxe para vocês, é só para ratificar que quando o Novo Testamento, quando Lucas diz que a lei e os profetas duraram até João, é referente ao Antigo Testamento. Então, todos esses versículos, eles vão dar para nós essa base, que de fato, quando fala profeta, nesse caso que durou até João, não são os profetas como pessoa, como ofício, tá certo? Como função, e sim como as escrituras do Antigo Testamento. Alguns entendem a nossa base para essa matéria, toda essa matéria, é Efésios 4 e 11. Né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Alguns entendem, uma linha da teologia, entende que apóstolos e profetas já não são mais funções de hoje, só foi daquela época quando surge a igreja. Agora, a minha contestação é o seguinte, para as pessoas que pensam e declaram assim: como que o texto vai dizendo que Jesus deu para a igreja esses ofícios? Então a igreja continua sendo igreja, não é? Enquanto for igreja, esses ofícios estão na nossa terra desenvoga, né? Estão vogando, ou seja, é válido. Só que a gente precisa entender que não é aquele ofício profético do Antigo Testamento. Então quem é o profeta do Novo Testamento? Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo número 11. É por isso que a Bíblia diz que se não tem profecia, o povo se corrompe. Como está no Antigo Testamento, em Provérbios no caso? Porque se não tem palavra, o povo se corrompe. Aí eles acham que é profecias de profetas, de pessoas. Exato. Na verdade, Analice, Antigo e Novo Testamento, o entendimento que o profeta, ele comunica as palavras de Deus. Né? Então, não havendo profecia, profecia é sinônimo de palavra de Deus, de mensagem de palavra de Deus. Os profetas diziam, assim diz o Senhor. Né? Essa era a fala para designar a mensagem que era de Deus. Então não era Jeremias, não era Isaías, não era Ezequiel, não era fulano, não era ciclano, era o Senhor dizendo, assim diz o Senhor. Eles falavam na terceira pessoa, não eram eles que estavam declarando isso. Não eram eles que estavam afirmando coisa nenhuma. Eles só estavam transmitindo aquilo que eles recebiam de Deus, ou seja, a sua palavra. Aí Deus dizia, ó, filho do homem, põe-te em pé, falarei contigo agora, escreve isso, 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 fala a casa de Israel, isso, isso, isso. Então era Deus pegando o seu porta-voz, que é o profeta é isso, é um porta-voz de Deus, é um comunicador, é aquele que fala em lugar de outrem, né? Esse é um dos termos para profeta, aquele que representa, aquele que fala em lugar de outra pessoa. Então, quando diz profecia, o próprio livro de Pedro, capítulo de número 1, 2 Pedro 1, 20 e 21, vai dizer assim, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Então, que profecia está se referindo? Aos Escritos, à palavra de Deus. Né? Então, e hoje, inclusive, ninguém pode achar que está falando algo dele mesmo, quando está profetizando. Agora, vamos distinguir aqui o que é dom de profecia e o que é ministério profético, que é o que a gente vai falar. Tem profeta como ministério, como ofício, como função, né? E a diferença de pessoas que profetizam
que tem o impulso do Espírito Santo, que traz uma mensagem emergencial, ou para o indivíduo, ou para o coletivo, de uma maneira mais explícita. Há diferença nessas coisas? Vamos ver isso. Vamos tentar ver isso lá. Atos capítulo de número 11, versículos de número 27, 28. Atos 11, 27, 28. Olha que coisa interessante. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, ou seja, um dos profetas, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. O verso 27 é o cumprimento de uma profecia falada por Jesus em Mateus 24 e 7. Olha só, houve fome em todo o mundo. Se cumpriu aqui, na época da igreja primitiva. Aí aparece profetas, né? Um grupo de profetas aparece lá, e um deles, chamado de Ágabo, é que traz essa mensagem para a igreja, no caso aqui em Atos. Então olha só, existe um homem chamado Ágabo, que ele exerce o ministério de profeta. Atos capítulo de número 13, vamos lá, verso de número 1, Atos 13, versículo de número 1, eu acho muito interessante também esse texto, porque vai dizendo aqui, e isso é tudo no contexto de igreja, tá, irmãos? A gente não pode esquecer isso. Tudo no contexto de igreja. Então, Atos 13, verso 1 e verso 2 diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas. A igreja lá em Antioquia havia alguns profetas, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que o tenho chamado. Como o Espírito Santo, ele falou como aqui? Na voz de um desses profetas. E aí trouxe essa mensagem, ó: aparta-me Barnabé e Saulo, porque eu tenho chamado eles para uma obra, que seria a obra do envio missionário. Tá certo? Então olha só, capítulo de número 15 de Atos, mais um texto que vai mostrar para nós o exercício da função de profeta na igreja, no Novo Testamento. Capítulo 15, versículo de número 32. Muito interessante esse texto aqui, porque diz assim, ó: depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então, mais duas pessoas aparecendo aqui com o ofício de profeta. O Silas da prisão? É eu mesmo que andava com Paulo. Verdade. Tem hora que ele aparece como Silvano. Em Romanos, me parece, está Silvano. É o mesmo. É o mesmo cabra que estava lá, cantando lá com Silas, com Paulo. Paulo e Silas na prisão, aquela coisa toda. É esse aqui. Sim, mas aí no caso ele não foi levantado de repente como um evangelista? Porque ele não foi separado aqui para uma grande obra? Deixa primeiro eu responder a questão do profeta, Angela. Porque assim, depois a gente vai perceber, por exemplo, havia um diácono que ele exercia uma função do evangelista, que era o Filipe, né? Então Filipe, do Atos capítulo 6, inclusive é o texto que eu vou pegar agora, exatamente ele, para diferir a questão do dom de profecia e a função de profeta. São coisas distintas. Então, só para entender, porque às vezes a pessoa tinha uma função, ou tinha uma função, mas poderia exercer outra função. Por exemplo, lá em 1 Timóteo, Paulo diz para o pastor Timóteo, o presbítero Timóteo, né, que é a mesma coisa, a gente já discutiu isso aqui várias vezes, né? Então, presbítero, pastor, ancião e bispo é a mesma pessoa que exerce 4 tarefas. Lembra que a gente falou isso? Depois eu trago de novo aí talvez. Então ele disse para o pastor Timóteo: faze a obra de um evangelista. Então olha só, você pode ter uma função ministerial, mas desempenhar inclusive outra. Mas tem que de fato, eu estou falando de desempenhar uma função, não é ter a função, você desempenha. Você pode ser um evangelista no sentido de evangelizar, né? De ganhar vidas para Cristo, de pregar o Evangelho. Porém, pode ser um mestre, pode ser um pastor, pode ser um profeta, pode ser um apóstolo, mas pode usar as ferramentas do evangelista, sem a função do evangelista. Mais ou menos dá para... Tá bom. No final de tudo, eu espero que vocês
possam estar esclarecidos de tudo isso aí. Mas eu vou voltar nessa questão que eu esqueci, mas eu volto lá, tá? Atos dos Apóstolos. Ó, irmão, tudo no contexto de igreja. Falou em Atos, é história da igreja, né? Capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 20. Vocês já sabem que quando eu falar 20, vocês entendam 21, né? Então, capítulo de número 21 de Atos. Atos 21. É muito interessante isso aqui também. Capítulo 21. No verso de número 8, né? 8. A gente vai ler até o 10, sim. Mas é o 8, tá? Então, Atos 21 e 8. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, entrando em casa de Filipe, o evangelista. Olha só, Filipe, o evangelista, que era o diácono lá. Mas aqui, inclusive, ele era chamado de evangelista para distinguir o Filipe apóstolo. Mas a igreja chamava ele de Filipe o evangelista, porque tinha um Filipe apóstolo, né? Um dos 12 lá. Então, Filipe o evangelista, que era um dos 7 diáconos, né? Ficamos com ele. Tinha 4 filhas donzelas, 4 filhas virgens. Esse Filipe tinha. Que profetizavam. Então, essas meninas profetizavam. Elas eram impulsionadas pelo Espírito a levar mensagens proféticas. Verso 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, ao mesmo lá do capítulo 11. Né? E aí profetizou para Paulo. Trouxe uma palavra específica e direcionada a Paulo, que ia acontecer com ele, cidade, cidade, e tal, e tal, e tal. Aqui, irmãos, está a evidência, é o texto clássico que a gente usa para evidenciar que existe a possibilidade de pessoas, irmãos, sem função ministerial nenhuma, ser usada pelo Espírito Santo para profetizarem. É um dom do Espírito, né? Profetizar. Pode ser, inclusive, uma criança, um novo convertido, um membro que não seja um oficial da igreja, pode profetizar. Agora mostra que Ágabo, Silas, o Judas, o Paulo e outros mais como uma função de profeta. Quem seria o profeta no Novo Testamento hoje? Seria o pregador itinerante. Esse é o profeta, aquele que leva a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus de uma forma específica para aquela ocasião. Não tem cunho evangelístico a mensagem, não tem cunho de ensino, de instrução. Essa palavra é uma palavra emergencial para aquela ocasião. E aí essa palavra dele tem tríplice função, que está em 1 Coríntios capítulo 14. Qual é essa tríplice função? Exortar, edificar e consolar. Então o profeta no Novo Testamento não é o profeta do Antigo Testamento, inclusive que escrevia, e aquilo era a palavra de Deus. É aquele que só transmite aquilo que já é revelado, que está na palavra de Deus. É aquele que alerta, aquele que adverte. Então o profeta é o cara que vem alertar a igreja para que ela tome cuidado, para que não entre heresia, para que não entre o pecado, para que ela não se desvie, mas para que ela ouça a voz do Espírito naquele momento, dizendo para ela, olha, toma cuidado, para onde vocês estão indo? A direção é essa. Então o profeta aponta a direção. O profeta denuncia pecado. O profeta traz a palavra direcionada, específica para aquela ocasião. Então esse é o profeta do Novo Testamento, irmãos. Tá? É função. Então é ministério. É pregador. É um pregador. A gente chama de pregador itinerante, né? Que ele prega em diversos lugares e tal. Então do profeta, tranquilo. Tá? Ajudou aí, Angela, na dúvida, sanou. Mas você tinha outra pergunta? Sim. Então diga. A aula boa é essa, em cima da pergunta de vocês. Aproveita aí. É só uma dúvida, professor. No caso do presbítero da página 119, presbítero significa velho ancião. Isso. Certo? Sendo essa significância de velho ancião, é lícito ungir um jovem a presbítero? Sendo que o significado já diz que tem que ser uma pessoa experiente? Isso, vamos lá. Então a gente vai pegar a carta de Paulo a Timóteo. Isso, né? que você já falou que ele é um jovem, né? Isso, então assim, o que acontece? A palavra presbítero na língua grega, presbúteros, o significado, o sentido é aquele que recebe honra que é dado ao ancião. Entendeu? Então é uma pessoa que recebe a honra. Essa honra que é digna de um ancião, ou seja, uma pessoa de respeito.
uma pessoa que deve ser honrada, né? Então, pode ser jovem, não tem problema, que é o caso de Timóteo, inclusive. Timóteo, Tito, eram 2 jovens. E Paulo ainda disse, olha, ninguém despreza a tua mocidade, porque de fato estavam desprezando esse jovem presbítero, esse jovem pastor, por conta da sua mocidade. Que é o que acontece hoje nas culturas. Os jovens, eles têm esse preconceito, né? Por conta da sua juventude, pessoas mais velhas dificilmente acatam uma autoridade de uma liderança mais jovem. Existe aqui orgulho e uma série de outros pontos aí. Agora, a palavra presbítero é justamente essa figura de respeito, que deve ser o pastor, né? Então, presbítero, você pode considerar um jovem pastor? Sim, desde o que ele se enquadra em 1 Timóteo 3, não tem problema, né? Porque nem sempre a questão da juventude remete em imprudência, em imaturidade. Tem jovens aí de 22, 25 anos que são pessoas experientes. É raro, claro que é raro. Mas tem gente, a experiência, irmãos, a maturidade nem sempre ela precisa da idade. Como também a idade nem sempre quer dizer que a pessoa é madura. É prudente, é sábia, não é? Então, uma coisa necessariamente, automaticamente não está ligada na outra. Então é possível que a gente encontre jovens casados maduros. E aí se admite como pastor. Se que dá bom testemunho. Se é casado, né? Se de fato maneja bem a palavra da verdade. Se dá bom testemunho. Se é resolvido naquelas questões que 1 Timóteo traz. Que não é um novo convertido. É um jovem, mas é uma pessoa experiente no sentido da vida e das escrituras sagradas. É lógico que ele tem algumas limitações, estou falando da vida cotidiana, talvez, por exemplo, esse jovem não vai saber o que é ser um avô. Aí é meio difícil, né? Mas isso não é determinante para que ele seja um líder, um pastor na igreja. Então, assim, é possível, é raro também. O que a Bíblia reprova é um pastor sendo separado, sendo um novo convertido. Não idade. Idade não é uma coisa que... Jesus, inclusive, sofreu isso. Porque Jesus era jovem. Naquela cultura, para ter a função, a posição de Jesus, que era um mestre, era um garotão, era um menino, né? Então, aqueles líderes lá, os fariseus lá, os líderes da sinagoga, olha, o que é esse garoto, esse moleque, esse meninão aqui? Quer ensinar o que pra gente? Jesus com 30 anos de idade, era muito jovem naquela ocasião. Mas a Bíblia, ela vem trazendo então essa questão de que não pode ser novo convertido. Sendo jovem, estando no critério de 1 Timóteo 3, de boa. Então, mas eu não cheguei ainda aí, eu quero chegar. Deixa eu ver se eu consigo ir aqui. Então o profeta foi esclarecido, né? A função de profeta. O que eu quero trazer, eu vou explicar inclusive cada uma dessas funções, mas o que eu quero trazer agora a princípio da aula é o seguinte, amados, cada um desses obreiros, eles têm uma função específica no reino de Deus e na igreja local. Diga. Posso fazer só mais outra pergunta? Quantas você quiser, você está representando toda a classe. É só uma dúvida, professor. E dentro dessa dúvida a gente conhece pessoas que de repente estão dentro desse foco que a gente coça a cabeça e essa hora esclarece. A função de bispo, ela administra, ela organiza, ele providencia tudo e depois supervisiona. Eu conheço bispo que são de determinadas igrejas, inclusive eles têm 80 igrejas, então a gente vê essa função que verdadeiramente, né, ele supervisiona, ele vai para lugar, mas também a gente hoje vê pessoas com uma igreja recebendo o cargo de bispo. Isso, é lícito? Olha só, na própria Bíblia é mais comum, e as igrejas ao longo da história aí do mundo, né, adotaram o líder da igreja local como um pastor. Então essa é a palavra usada, pastor. Se usar bispo, não está errado. Se usar presbítero, não está errado. Se usar ancião, não está errado. São 4 termos que, se for usado para o líder local, não está de todo errado. O que falta, muitas vezes, é a compreensão de entender que esses termos referem-se a uma única pessoa e que um termo não pode ser usado como título hierárquico. Entendeu? Não, o presbítero é o menorzinho. O pastor é um cara mais assim, pá, como diz o jovem, né? Aí vem eu falei do presbítero, o pastor,
aí vem o ancião e depois vem o bispo, que é o cara. Não pode ser compreendido assim, porque a Bíblia não traz, tá certo? Essas abordagens. É isso que precisa ser compreendido. A igreja de repente fala, não, a igreja aqui a gente vai chamar o líder local de presbítero. Né? Nós somos presbiterianos. Não tem problema. Hã? Na questão do Brasil eles chamam de ancião. Exato. A gente vai chamar aqui de pastor, vai chamar aqui de bispo, não tem problema, desde o que entenda esse todo. Agora a questão é assim, a questão é que esses não são títulos, aí que é o grande problema, não são títulos, são funções desempenhadas por uma única pessoa. Agora o que acontece, em uma questão específica de bispo, é quando esse bispo tem... ele tem uma função de presidir, que está lá em Romanos. Então, aquele que preside, né? Então, o presidir é um dom ministerial também. Mas vamos colocar, o André é diácono, daqui a pouco o André ficou um tempo na observação de diaconato, agora ele é presbítero. Uhum. Não, acho que de presbítero ficou mais outro tempo em observação, receba o pastorado. Aí daqui a pouco, daqui a pouco o apóstolo, a mesma pessoa recebendo unção, né? Vamos colocar assim. Tá, deixa eu falar então o que é a prática das igrejas e o que eu entendo biblicamente. Então assim, amados, o que a Bíblia ensina? Nossa questão é a Bíblia, né? Cada um se organiza da forma que bem entender. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Nada a ver. A minha função é trazer a minha compreensão da Bíblia. Então a Bíblia diz, mas igrejas... Meu irmão, eu não tenho absolutamente nada a ver, não vou dar conta de nada disso. O que eu dou conta é daquilo que eu passo para vocês. Então, o que eu entendo, o que a Bíblia ela ensina a respeito dessa questão. Bom, eu não encontro nenhum texto bíblico, eu não encontro. Se alguém encontrar, me ajude sinceramente. Mas eu não encontro nenhuma parte da Bíblia que dê a entender que há esses processos. O cara precisa primeiro ser cooperador, primeiro é coletador de oferta, porteiro, auxiliar de escala, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo, apóstolo, pai apóstolo, semiquerubim, quarta pessoa da Trindade, secretário de Jeová. Eu não encontro, amado, sinceramente, nenhum texto bíblico que dê a entender que esses são os processos. O que eu vejo na Bíblia é o seguinte, esse aqui tem a chamada pastoral, a igreja reconhece, então ele é o pastor desta igreja. Esse tem uma chamada diaconal, é diácono. Os presbíteros então impõem as mãos e confirma administrativamente aquilo que a igreja já reconheceu pela sua função, não pelo título que ele nem tinha. Entende? Então essa questão, eu não vejo esses processos. Igrejas, algumas decidem, não vamos primeiro aqui colocar o fulano como tal, porque há essa ideia de hierárquico, né? Essa ideia de que esse é menor, esse aqui é o que é. Um dia eu perguntei, eu falei, rapaz, qual a diferença desse negócio de presbítero e pastor? Não, o presbítero é um aspirante ao pastor. A ideia é essa, né? É um pastor menos experiente. Rapaz, mas você olha para a pessoa e fala assim, prova aqui para mim na Bíblia. Tá aí? Não tem essa questão. Então, assim, biblicamente, vocês estão me perguntando, eu estou respondendo biblicamente. Eu não vejo esses processos. Tá? Não vejo esses processos. Então a pessoa tem um chamado para o diaconato, ele vai ser separado para o diaconato. E se morrer diácono, tá ótimo. Não tem essa pressão, essa coisa que o tempo de casa leva os caras para o presbitério. Mas se ele não tem um chamado para o presbitério, irmão, é melhor um diácono ir para o céu do que um presbítero para o inferno. Mas às vezes, o André, dentro, às vezes, da denominação, é tipo assim, né? É aquela apreensão. Você é diaconista, você tem que subir para esse, para quê? Não pode ficar, você é só crente de banco. Então, existe... então, essa compreensão equivocada. Porque tem gente que tem dentro da igreja, sempre fala assim, que não tem nenhum cargo, bota o joelho no chão e abençoa outro e sai e vai para o céu dando glória e louvor a Deus. Essa é a questão que eu estou tentando abordar para vocês. Amados, a Bíblia... ela vem trazendo essa realidade. Existem chamadas e funções, vocações ministeriais. Primeira coisa, quem é que dá a chamada? Quem é que vocaciona? É Deus. Tá certo? É Deus. Quem unge? É Deus. Não existe unção humana, amados. Não é outro pastor
que unge outro pastor. Isso não existe, biblicamente não existe. O que existe é que um pastor, ele confirma administrativamente aquilo que Deus já ungiu a pessoa, já vocacionou, já capacitou. Então, quando a gente vê lá em Timóteo, vamos ler o texto em Timóteo? Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 4. Eu vou ver agora. É ao vivo. Então por isso que não tem ninguém lá mais já, não tem mais. 1 Timóteo capítulo 4, verso de número 14. 4 e 14. 1 Timóteo 4 e 14. Olha que coisa interessante. Paulo dizendo para o presbítero, para o Timóteo, tá? Que era o pastor lá da igreja de Éfeso: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero ou do presbitério. Então, o que a gente entende aqui é que o próprio Paulo foi usado pelo Espírito Santo para confirmar com a mensagem profética a chamada do Timóteo. E os presbíteros impuseram as mãos sobre ele e confirmaram administrativamente. Na própria carta de Timóteo, capítulo 5, versículo de número 22, olha que coisa interessante aqui. Posso ler o 14 na minha versão? Pode, claro. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbítero pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Vou fazer um rolo, trocar na minha Bíblia a sua? Nossa. Muito mais claro, né? Muito mais claro. Sim. Os profetas falaram aos presbíteros, aí os presbíteros foram Exato. e confirmaram. Que é exatamente a ideia que eu passei para vocês, né? Uma mensagem profética confirmou a chamada do Timóteo, e os presbíteros, eles confirmaram com a imposição das mãos. Então, qual é o comportamento da igreja cristã protestante nesse rito de separação que a gente chama, na verdade, de ordenação? Nós não chamamos de unção, tá certo? A igreja protestante, cristã, neotestamentária, não chama que fulano foi ungido, porque não foi ungido ali. É Deus que ungiu. Quando que Deus ungiu? Quando o chamou para a salvação. O Espírito veio e o capacitou para aquilo. Agora existe um período, existe uma história, um testemunho, uma preparação, uma confirmação. Aí administrativamente ele é reconhecido, não é? Mas a unção nós não chamamos. Ah, fulano vai ser ungido a pastor. Não, ele já foi por Deus quando aceitou o próprio Cristo. O Espírito Santo veio e o capacitou para isso. Agora, um processo, né? Não é que o cara aceitou Jesus, ele tem um chamado pastoral e amanhã ele já vai falar, sou pastor. Não é assim, né? O negócio não funciona desse jeito. Eu, lá na Quadrangular, eu tive um problema lá, porque a gente faz aquela reunião lá, né? O Haluf lá. Sim, sim. E aí tinha mais ou menos quase umas 40 pessoas. E aí o pastor da igreja mesmo, ele foi lá, né, para ele participar. E o pessoal lá, naquele dia lá, começou a me chamar de pastor na frente dele. Sim. E aí ele olhou assim, ficou olhando, né? E aí eu pegava e falava assim, não, o pastor da igreja é ele que está aqui e tal, tudo. E eles, até hoje, tem umas irmãs lá do Jardim Santo André que, né, daquela época, sim, daquela época. E aí é o que você está falando. Não é você que se intitula, não é nem o pastor, não é ninguém como que reconhece, faz. Né? Acho que é Deus que já ali testifica na vida das outras pessoas, né? Que é aquela pessoa que entendeu? Porque cuida, porque está fazendo Exato. alguma coisa, aí Deus já... E é isso daí. É a igreja que confirma, irmão. Você pode ser administrativamente, receber um título de pastor. Se a igreja não reconhecer, não vai respeitar. É verdade. Não vai aceitar conselho. Não vai ter essa pessoa como autoridade sobre sua vida. Não vai reconhecer, não vai lhe dar honra a essa pessoa. Não tem como. Então, ou a igreja reconhece isso, porque não adianta. A administração da igreja fala, não, a partir de hoje fulano aqui é um oficial tal e tal. Se a igreja fala, não é não? E tem muito isso acontecendo, né, André? Não é assim, não é pelo fato de que a pessoa não desempenha. Irmãos, no reino de Deus, na igreja local, não é igual
como eu vou dizer, a organização do mundo, ou seja, você estuda, se prepara para ser. Você não exerce, não é para exercer. No reino de Deus é o seguinte: eu já sou, eu já faço, eu já pastorei, eu já cuido de gente, eu já sirvo, eu já visito, né? Eu já evangelizo, eu já faço isso. Então isso é a pessoa. Ela não faz para ser e ela não é para fazer. Ela tem uma identidade. Ela faz aquilo porque Deus colocou aquilo nela. Aquele desejo, aquela vocação, ela faz. Tendo ou não essa função administrativa reconhecida, tendo ou não títulos, ela faz, ela desempenha. No reino de Deus. Às vezes na igreja local, mas no reino de Deus ela faz. Ela não precisa de títulos, ela não precisa de microfones, ela não precisa, sabe, irmão, desses aparatos. Ela faz. Ela faz para Deus, para o reino de Deus, ela ajuda pessoas, leva pessoas a Cristo, compartilha o Evangelho, né? Dedica o seu tempo a aconselhar vidas e tal. Então ela já faz. Então é diferente. Eu me lembro muito bem, porque assim, eu sempre tive a clareza, Deus me deu essa clareza no dia que ele me resgatou, no dia que o Espírito Santo veio sobre a minha vida, dia 25 de março de 1999. Deus ali me falou: estou te chamando para isso, para isso, para isso, para isso. Nunca tive dúvida. O dia que Jesus me salvou, Ele falou comigo. Assim, através inclusive de um pastor, uma mensagem profética, falou: você vai ser isso, 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 isso aqui, você vai ser um pastor e tal. De boa. Aí o que acontece? Eu sempre estudei Bíblia, sempre amei Bíblia, sempre gostei de Bíblia. Sempre entendi que... E sempre quando eu aceitei Cristo, houve em mim uma fome de conhecer esse Deus que me salvou, esse Evangelho que agora eu estava maravilhado. O que é isso? Nunca experimentei nada igual. Tinha experimentado muitas sensações na vida até então, não é? Diversas sensações, as mais variadas, mas aquela presença de Deus poderosa, aquele desejo de ir para o céu, aquele desejo de compartilhar com outras pessoas, aquela alegria imensa que eu nunca tinha sentido antes, aquela paz, aquela segurança, aquela esperança, aquela fé, aquele desejo de viver que eu tinha perdido. Eu queria... Quem é esse Deus? Como que é esse negócio? Eu não sei nada, né? E aí comecei a ler Bíblia, estudar Bíblia e tal. Um dia na empresa, eu estava lendo a Bíblia na hora do almoço, como sempre fiz, até trabalhar em empresa pouco tempo atrás, sempre fiz isso. E aí eu lendo lá, e acho que estava com o livro do lado também, estudando e tal, e aí um rapaz perguntou assim: você está estudando para ser pastor? Eu falei: não, claro que não. Eu estou estudando porque eu já sou pastor. Eu era um jovem, mas tinha poucos meses que tinha aceitado a Cristo, mas não era uma pretensão ou orgulho, porque eu tinha convicção, Deus me chamou para o pastorado, para cuidar de gente. Eu sabia daquilo. E para mim tanto faz como tanto fez. Eu nunca busquei títulos, reconhecimento, nunca fiz nada. Essas coisas foram acontecendo naturalmente, né? Deus foi encaminhando para que isso acontecesse. Não movi uma palha na minha vida para ter nenhuma credencialzinha. Absolutamente. Nunca fiz nenhuma propaganda para pregar em igreja nenhuma. Nunca fui atrás para dar aula em escola de teologia. Nunca fiz nada, amados. Eu só servia a Deus. Só servia a Deus. Só servia a Deus. E as pessoas me conhecendo, né? Aí chamavam o pastor André. Não é pastor não, é cooperador. Não, tinha essas coisas, né? Não, é diácono. Você é o quê? Eu falei: crente, meu irmão. É sério. Não estou brincando não. Porque essa preocupação com títulos, né? Com carteirinha, com não sei o quê. Você é o quê? Salvo, ué. É sério, minhas respostas eram essas, né? Você é pastor? Não, eu tenho que obedecer ao diácono, sou diácono. Então você não pode vir aqui. Eu falei: tá bom, não tem problema, eu fico lá. É para ficar aqui, porque aqui fica pastor e aqui fica diácono. E aqui não tem problema, onde fica? Aqui que eu fico, então fica aqui, não tem problema. Amado, nunca tive crise com essas coisas. Quem tem crise, quem tem, na verdade, dificuldade com isso, é porque não sabe da sua identidade. Tem problema, não é resolvido, não conhece Deus, não tem convicção e não entende o reino de Deus na sua dinâmica, amados. Não é? Então, só para a gente entender que essas funções,
elas são distintas. Uma não é maior do que a outra, porque perguntaram um dia para mim também, né? Cada pergunta que a gente tem, né? Mas está no processo, é esse mesmo, o povo quer saber de um bocado de coisa. E aí perguntaram assim, quem é maior? Pastor, presbítero, evangelista, missionário, não sei o quê. Quem é o quê, meu irmão? Quem é maior? Eu falei, depende. Se o pastor tiver 1,90 m e o outro 1,75 m, esse aqui é maior. Quem é maior? Olha a ideia que se tem. Eu falei, não, irmão, não tem maior nem menor. Existem funções que Deus designou no corpo de Cristo, porque o pastor é um membro, o diácono é outro membro, o missionário é outro membro. Todos esses são membros do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. O Espírito Santo que vitaliza esse negócio. O Espírito Santo que usa esses membros. E eles se edificam, eles se ajudam, eles se curam, eles se cuidam, eles se pastoreiam, inclusive. Não é? Então, essa ideia que a gente tem dentro das igrejas é uma ideia mundana, antibíblica, industrial, empresarial e desse século, da mente do homem caído, que quer estruturar uma igreja local segundo a sociedade que vive oprimido e opressor. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Gente que é maior sobre os menores. Isso não é relação de reino de Deus. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso é império dos homens. É bem diferente. Agora, lógico que existe uma ordem. Existe uma ordem. E para trazer a explicação dessa ordem, eu estou falando dessa organização de igreja, eu quero chamar então aqui, convidar o Adão, o homem e o Adão mulher, o Adão macho e o Adão fêmea, ou seja, o casal. Quero chamar o casal. Quem é maior, o homem ou a mulher? Nenhum dos dois. Os dois não são iguais diante de Deus. Gálatas 3:28, porque diante de Deus não há macho, não há fêmea, não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há sei lá o quê, e sei lá o quê, que eu esqueci, tem outra expressão lá, Bárbara e cita, né? Não, todos são um em Cristo. Agora, o que existe? Existe uma ordem criacional. O que é ordem criacional? Quem que Deus criou primeiro? O homem, e depois a mulher. E o que Paulo fala em Timóteo? Que o homem não é sem a mulher, e a mulher não é sem o homem. Porque a mulher veio da onde? Da costela do homem. Mas o homem também continua vindo da onde? Do ventre da mulher. É o que Paulo vai tratar em Timóteo. Então, não há essa ideia hierárquica, há uma função criacional. Ou seja, Deus criou o homem, esse homem é livre. Na verdade, inclusive no conceito bíblico, aquele que aparentemente é maior é justamente esse que é menor. Esse que aparece em eminência, em destaque, é justamente esse que deve servir os demais. A Bíblia chama, na verdade, ministros, esses oficiais de ministros. E ministros são justamente aqueles escravos dos escravos. Porque os oficiais da igreja foram pinçados dentre os salvos, para servir os salvos. Então são servos dos servos. Os obreiros, os ministros, eles são inferiores, né, do que os escravos, porque eles são escravos dos escravos. Eles só servem a Deus quando eles servem aos pequeninos, aos escravos de Deus. Olha o conceito bíblico. Bem parecido com a nossa. Mas deixa eu perguntar, existe pastoras, bispas, ou dentro da palavra de Deus, ou não? Ou só você está falando ordenação feminina, é isso? Agora tem presbítero. Tá, daqui a pouco a gente lida. Deixa eu caminhar aqui, porque senão eu não fazer uma saladinha, mas a gente vai chegar lá, viu? Se não nessa aula, mas na outra você me lembra. Não deixa eu esquecer não, tá? Vamos só voltar aqui no 1 Timóteo, capítulo 5, porque eu quero que vocês vão juntando a esses textos bíblicos, tá? Compreendam tudo isso aí para ter, inclusive, material para chegar à conclusão, né? Então, o capítulo de número 5 de 1 Timóteo, verso 22, é só para confirmar com mais uma referência sobre a prática da igreja cristã na ordenação de oficiais. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Então, Paulo está falando sobre os presbíteros, que não deveriam ninguém impor precipitadamente as mãos e separar alguém para o presbitério. Certo? Esse é o contexto. Se você ler do 17 até aqui onde eu li, você vai entender que é isso. Paulo está falando dos presbíteros, ou seja, dos pastores. Eles não podem ser confirmados diante da igreja como oficiais de uma forma precipitada. E aí Timóteo, o próprio Paulo em Timóteo capítulo 3 vai dizer, olha, ele precisa ser provado, ele precisa ter uma conduta,
ele precisa ter um respeito dos de fora, ele precisa governar bem a sua própria casa, ele precisa ser resolvido nessa questão do dinheiro, ele não pode ser um neófito, um novo convertido, tem que ser uma pessoa experiente, não pode ser uma pessoa destrambelhada, entendeu? Descontrolada, tem que ser uma pessoa sensata, sóbria, respeitadora, respeitada e tal, e tal, e tal. Então isso vale inclusive para todos os oficiais. Esse crivo não é só para o pastorado, é para o diaconato, é para o apóstolo, é para o evangelista, é para os presbíteros, aliás, é para todo discípulo de Cristo. É que a gente está tratando aqui da questão mais ministerial, então a gente está dando ênfase, e a gente já falou isso em outra aula, em outras matérias, que na verdade isso é recomendado a todos os discípulos de Cristo, mas quando diz respeito ao ministro, né, ao oficial, isso é de uma maneira mais intensa, porque ele deve ser então aqueles que arrastam os outros no testemunho. O discurso empolga, mas o testemunho arrasta. É um pensamento interessante. Né? Então, o discurso, tem um bocado de gente aí que tem um discurso bonito, bom, empolgante, os caras falam bem, tem uma boa oratória, dinâmico, carismático e tal, né? Então, você fala, rapaz, olha, empolga o discurso, mas você vê a vida, não arrasta. A vida não é um estímulo para servir a Cristo melhor. Então, fala sem feito é uma furada. Nós falamos do profeta, nós falamos do pastor, né? Irmão, só para, deixa eu trazer uma ilustração, não sei se eu já falei isso para vocês de outra ocasião, só para mostrar assim que essas funções, todas elas é para uma igreja local. Mas só para entender assim que cada um tem uma mente diferente, ou seja, o pastor nunca vai pensar como o profeta nunca vai pensar como evangelista, o evangelista nunca vai pensar como mestre, cabeça diferente, sabe, ponto de vista diferente, abordagem diferente, percepção diferente. É Deus que coloca essas características nessas pessoas. E não tem como. Se um profeta for dirigir igreja, é pedaço de gente para todo lado. Não é? Só denunciando pecado, você está errado, não sei o que, se converte. Esse profeta. É o profeta bíblico. Aquele que traz a mensagem exortativa, dura, corretiva e tudo mais. Então, quem é que aguenta só paulada na cabeça? Não dá, né? Então, aqueles pastores, entre aspas, né? Aqueles que dirigem a igreja e os caras não tem papo na língua e fala mesmo, é só cajado e aquela coisa toda. Meu Deus do céu, quem é que aguenta um negócio desse, meu pai? O profeta dirigindo a igreja acaba, a gente amargurada, ferida, irmãos, não é cuidada, não é tratada. O pastor, ele trata, ele cuida, se for necessário, ele pega a ovelha e leva no seu ombro, carrega. Não, estou falando de pastor, vamos ficar aqui, eu estou falando tudo de pastor. Rapaz, eu conheço um bocado bom aí, viu? Mas veja bem, então, o profeta dirigindo a igreja vai ser esse desmantelo. Né? E o evangelista dirigindo a igreja vai ser uma rodoviária a igreja, superficialidade, gente entrando e saindo, não há discipulado, não há maturidade, não há cuidado, entendeu? Porque o evangelista, o que ele faz? Ganhar pessoas para Cristo, trazer o povo para Jesus, é o que ele faz. A mensagem dele é única, Jesus salva, você é pecador, mas tem uma esperança, é Cristo, né? Tem uma vida melhor para você, tem uma vida de salvação para você. O papel e a mensagem dele única é essa, evangelho, evangelista, é o que ele faz. Traz essas pessoas para o pastor cuida. O profeta alerta, né? O mestre discipula e leva a maturidade, e o missionário estava lá atrás, ele que plantou a igreja. A ilustração do livro, da página 120, é interessante. Vamos ler depois que eu falar da minha ilustração? Porque eu trabalhei em equipe. Não, vai que essa ilustração aqui é parecida com a minha. Não é. Não é mesmo. Do copo. Tá. Não, eu já contei essa do copo para vocês? Em outra matéria. Falar novamente. Tá bom. Aí eu vou anotar. André, no caso de Jesus, ele tinha mais assim essas características no todo? Características de Jesus é todas elas reunidas, né? No caso desse... Por quê? Por que eu vou falar que é todas elas reunidas? O que é o apóstolo? Eu vou, em poucas palavras, o que é o apóstolo? O apóstolo é o pioneiro, é o missionário. Nós chamamos hoje de missionário. Então esse é o apóstolo bíblico. O apóstolo do Novo Testamento, nós estamos falando como função, não é o apóstolo como os 12. Da mesma forma que os profetas não são aqueles profetas do Antigo Testamento, os apóstolos de hoje não são esses apóstolos como os 12. Os 12 é o colégio apostólico.
aqueles 12 foram únicos, não existe sucessão apostólica. Isso é doutrina católica e outras bobagens que têm surgido da década de 80 para cá. Mas assim, apóstolo, quem é o apóstolo? É o apostelo, é o enviado, nós chamamos de missionário, tá certo? Esse é o apóstolo bíblico, é o pioneiro. Paulo é o melhor modelo que nós temos no Novo Testamento como apóstolo, no sentido de missionário. Embora ele era também apóstolo, né, como os 12 lá e tal. Mas qual é a função do apóstolo? Ir em lugares onde Cristo não foi anunciado ainda, e tem, viu? Tem bastante. A gente tem a ideia que todo mundo já conhece Jesus, né? Todo lugar, todo país, não, amados. Então assim, ele vai num lugar onde Cristo não foi anunciado, ele anuncia o evangelho lá. Pode vir, meu amado, fica à vontade aqui, mano. Sente aqui. Boa noite, velho. Antes tarde do que nunca, tem um ditado assim bom. Sabe, né? Sim, sei. Sei não, mas devo saber depois. Amém. Fica à vontade aí, mano. Fica à vontade. Então o que acontece? O apóstolo é o cara, é o pioneiro, é o desbravador, arrancador de toco, que a gente chama, né? É o cara que vai em lugar onde Jesus não foi anunciado ainda. Ninguém conhece Cristo. Ele vai lá, fala de Jesus, ganha pessoas para Cristo, planta uma igreja. A igreja é plantada, amados. A igreja não é aberta. É por isso que fecha um monte de igreja, porque não é igreja. Ela abriu, que abre também fecha. A igreja nasce, a igreja é plantada, tá certo? Então ele planta a igreja, ele prepara um pastor ali, esse apóstolo, e então um pastor preparado, maduro, a igreja plantada, ele vai para outro lugar e faz a mesma coisa. Esse é o apóstolo. Paulo, ele disse em Romanos um negócio muito interessante. Eu não fui, eu quero ler com vocês, mesmo porque eu não lembro de cor, é por isso que eu vou ler. Eu lembrei do capítulo, Romanos, né? Romanos, capítulo, deixa eu ver qual é o capítulo, mas é Romanos. Está em Romanos esse negócio. Eu vou achar. Meu pai, capítulo de número 16, amados. E quando eu falar para vocês 16, vocês entendam 15. Capítulo 15 de Romanos, verso de número 20. Então, Romanos 15 e 20, quem achar, por favor, leia. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamentos alheios. Olha que coisa interessante. Então, Paulo dizendo que ele se esforçava para ir onde Cristo não tinha sido ainda conhecido, que ele não queria edificar sobre fundamento alheio, ou seja, sobre a obra daquele que já tinha começado. Ele não fazia isso. Então já tem um obreiro lá, já tem um pregador lá, já tem um pastor lá, eu não vou fazer o que lá? Né? Bem diferente da mentalidade de hoje, né? Então, uma igreja do lado. Isso, que essa questão, amados, qual que é a ideia? A ideia é que a gente possa, se aqui tem uma igreja desse bairro, que essa igreja se vire nos 30 para alcançar esse bairro. Não é? Que os crentes aqui, eles orem a Deus, trabalhem para alcançar esse bairro. É isso que se deve fazer. Aí, o 2 aos Coríntios, capítulo 10, o mesmo Paulo, ele traz aqui outra compreensão, quer dizer, a mesma compreensão, né? Outra passagem, a mesma compreensão do que é a função do apóstolo. Eu estou falando do apóstolo, então vocês gravem isso aí, isso aqui é apóstolo. Olha só, capítulo 10, de 2 aos Coríntios, verso 16. Para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, de outra pessoa, para nos não gloriarmos no que já está preparado. Então o apóstolo faz isso, é o missionário, o apóstolo. O profeta, eu já falei, é aquele que traz a mensagem de advertência, né, de alerta. O evangelista é o cara que ele sai das 4 paredes. Ele sai desse ambiente aqui e leva os crentes e as pessoas a irem para as ruas, valados, hospitais, presídios, para onde for, irmãos. Esse é o evangelista. Essa é a função do evangelista, né? Encabeçar esse trabalho de alcançar os pecadores. O evangelista faz isso. Eu estou falando que todos esses estão dentro de uma igreja local, tá? Então o evangelista faz isso. O pastor é o que cuida do povo que é trazido pelo evangelista, alertado pelo profeta, que foi principiado pelo apóstolo. E vem o mestre que discipula, amadurece, prepara obreiros e etc. e tal. Olha que coisa harmônica, abençoadora, uma igreja que tem, né, essa mão de Deus operando, que são 5 ministérios.
Então tem lá o apóstolo, tem lá o profeta, o evangelista, o pastor e o doutor. A mão de Deus, no sentido ministerial, agindo sobre essa igreja. Ela vai ser saudável. Essa igreja vai ser uma bênção, porque ela vai ter todas essas ferramentas que Jesus deu como presente. Essas pessoas são dom de Deus para a igreja. Aí, para trazer a ilustração, e depois a gente vê a outra ilustração da página 121, que é assim, está aqui o cidadão almoçando, né? Almoçando, vocês sabem, sempre almoça com um suco de abacaxi do lado. E aí ele está aqui almoçando, distraidamente, bate no copo e derrama. E estão aqui quem? Todos eles, os ministros. Tá o apóstolo, tal e tal. Então todos aqui. Então ele derrubou o copo, o apóstolo vai falar, a gente vai ter que ver uma estrutura melhor para que isso não aconteça. Vamos pensar numa estrutura, né? Para que isso não aconteça aqui. Que aqui faltou estrutura de alguma maneira. Vamos pensar nisso aqui, aquilo que é estrutural, que é o começo. O profeta vai falar assim para esse cidadão, você tem que prestar mais atenção. Você foi descuidado. Você não viu, rapaz, o que você fez? Toma cuidado da próxima vez. Não faça isso. Aí o evangelista vai falar, rapaz, nós vamos providenciar outros copos aqui. Precisa pensar no meio aí de ter outros copos, outros meios, né? Para que não falte nem um copo. O pastor vai colocar a mão no ombro dele e falar, ô, meu irmão, não se preocupa não, isso acontece. Isso acontece. Fazer o seguinte, levanta o copo. Vamos continuar. Continua se alimentando. Eu estou contigo aqui. Pode contar comigo. Tamo junto. Tem MJ, né, se fosse usar. E aí, tamo junto. O mestre, eu falei o mestre falta. Então o mestre vai falar assim, rapaz, é o seguinte, ó, você colocou um copo muito perto da borda do prato. Se você fosse destro, você tinha que colocar 5 centímetros para esse lado. Se você fosse canhoto, esse tinha que ficar desse lado 5 centímetros. Você tem que ver o perímetro e vai trazendo os detalhes. Percebam, amados, que cada um tem uma abordagem, uma compreensão e ferramentas diferentes para tratar da igreja. Então isso é ministério. Isso é função ministerial. É isso que nós estamos falando sobre o ministério eclesiástico. Essa diversidade, essa ferramenta que o Espírito Santo usa. Qual? Profeta. Foi? Acho que eu sou um profeta, eu falei. Porque eu ia falar, meu filho, presta atenção, você não tá com coca aí não. Eu já nem vou falar o que eu ia falar. Lembrando que todos esses aqui usados pelo Espírito Santo contribuem para a edificação desse sujeito e dessa igreja, viu? Então, né? Então calma aí que olha. O negócio é. Então nós falamos do apóstolo, de todos, né, na verdade. Mas a gente precisa compreender então, amados, que eles contribuem entre si para que o corpo de Cristo seja edificado. E um não pode e não tem jamais. Eu estou falando dessas funções, desses ministros amadurecidos, resolvidos. Não há essa questão de que, eu sou pastor, eu sou maior do que fulano. Eu sou esse aqui, eu sou menor do que fulano. Não existe. No corpo de Cristo não pode haver isso. 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, vamos ler o texto? A partir do verso 12, inclusive. 12 e 12 de 1 aos Coríntios. Olha que coisa interessante. 12, capítulo 12, versículo 12. Nós vamos ler, inclusive, até o 31. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 12. Vamos ler até o verso 31, porque é todo o texto, irmãos, tá? Todo o texto. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, a todos os membros sendo muitos, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Olha que coisa interessante. Então Paulo traz a metáfora de um corpo. O corpo tem muitos membros, não é isso? E todos esses membros formam um corpo. Vamos lá. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando o corpo. Todos os cristãos foram mergulhados pelo Espírito dentro do corpo de Cristo. Esse é o sentido aqui. Foram batizados no corpo de Cristo. Aleluia. O Eutico, aquele menino jovem. Cuidado aí, não cai não, porque eu não garanto nada aqui, viu? Deixa eu pular. Não deixa ele perto da janela não, né? Então vamos lá. Pois todos nós fomos batizados em um espírito formando o corpo. Vocês não têm noção que eu já presenciei
um longo tempo em sala de aula. Formando o corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido, experimentado no Espírito, né? Todos nós. Olha, perceba essas palavras, todos, somos, sempre no plural, mas trazendo para a unidade. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, ninguém é um membro que forma o corpo. São muitos membros que formam o corpo. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. É Deus que coloca. É Deus que ajusta. É Deus que escolhe. É Deus que decide, irmãos. É que tem gente querendo fazer coisas que Deus nunca designou. Aí é um problema sério. Porque nós vamos estudar sobre a finalidade desses ministérios. Ou seja, a finalidade é propósito. Deus colocou, você vai ser isso, você vai ser isso, você vai ser isso, você vai ser isso. Agora as pessoas vão valorando, né? Isso aqui não... O que as pessoas querem ser? Aquilo que dá destaque. Aquilo que aparece, não é? Bastidores, irmãos, coisa que não é tão valorizada socialmente pela igreja, essas pessoas não são muito chegadas, não. Quais são os dons almejados? Profecia, cura, línguas. Por quê? Porque isso é evidenciado. Dom de misericórdia, dom de socorro, dom de liberalidade, dom de governo, dom de administração. Ninguém quer. São dons igualmente valiosos e preciosos e necessários. Então, perceba aqui as intenções. Aí, por que eu estou falando isso aqui? Vocês vão daqui a pouco entender. Então, vamos lá. É Deus que colocou cada um lá como quis. Verso 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Já pensou todo mundo pastor? Todo mundo profeta? Todo mundo evangelista? Todo mundo diácono? Não teria sentido, né? Então, e perderia a beleza da diversidade, irmão. A beleza desse mundo e dessa criação, porque ninguém é igual a ninguém. Isso eu fico assim maravilhado. Ninguém é igual a ninguém. Quando a gente quer imitar o outro, a gente na verdade está rejeitando aquilo que Deus nos fez e nos chamou para ser, né? Como peças únicas. No meio de 7 bilhões e meio de pessoas da humanidade, ninguém é igual a ninguém. Pode ser gêmeos, siameses, da mesma placenta, né? Não é igual, o temperamento é diferente. É ou não é? É. Testifica isso? Sim. Personalidade, gosto e etc. Tudo diferente. Estou falando que a Maíra tem, né? A irmã gêmeas. É gêmeas, aliás. E assim, mas é diferente. É uma pessoa, é uma persona. É totalmente diferente. É peculiar, é único. Então não queira imitar ninguém, seja você mesmo. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer, mesmo que seja simples aos olhos dos outros e até aos teus olhos. Mas aquilo que fazemos para Deus, tudo é importante. Deus não contabiliza os feitos, quantidade, nem aquilo que socialmente é mais valorizado. Deus, ele mede a fidelidade por aquilo que eu faço, o que ele tem ordenado. Tá bom. O que eu estou fazendo é só isso aqui que Deus mandou fazer, mas se é isso, então você está no centro da vontade de Deus. Está fazendo exatamente o que Deus quis. Aí quando a pessoa decide fazer outra coisa porque acha mais bonitinho, mais não sei o que, pode fazer, viver a vida fazendo e fazer muito bem feito. O problema é que vai chegar diante de Deus, vai aí, Senhor, cadê a recompensa? Porque o Senhor viu que eu fiz a vida toda, fiz de uma forma excelente, me engajei, me dediquei, fiz assim. Fala a verdade, eu vi daqui de cima, tu fez tudo muito bem feito e tu conheço o que tu fez. Coisa assim, poucos faziam, hein? Fez com excelência, fez muito bem feito, teve resultado. Só tem um problema, eu nunca falei para você fazer isso. Sinto muito. Entra por aqui, ó. Ele tá falando entra e ainda tá bom. Então, tá bom, então. Escapou pelo fogo, como a pedida. Foi assim por um triz. Não é pelos feitos que vai ser salvo pela graça de Deus. Entra. Vai, mas sem galardão nenhum. Nada de miel. Por quê, amados? A gente tem que ter a clareza do que Deus quer que a gente faça. Do que é que a gente exerça nessa vida. A forma que a gente vive. É isso que a gente tem que entender. Então, eu quero ser igual fulano. Não queira, pelo amor de Jesus. Tente saber o que Deus quer que você seja. Não é? Que todos nós devemos ser
imitar é Cristo. Agora, o que a gente deve exercer, aí nós precisamos ter a clareza. O Efésios, capítulo de número 5, verso 17, tem um texto muito interessante, diz assim: ó insensatos, tolos, loucos, procurai saber a vontade do Senhor na vossa vida. Ó que coisa delicada, serena aí. Né? 5:17? 5:17, eu acho. Veja É isso vocês. mesmo. Vamos aproveitar então essa versão que hoje está. É um negócio assim Tá fantástico. ali. Quero até saber o que está escrito aí agora, fiquei curioso. 5:17. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Olha que coisa interessante. Se a gente pega o texto todo, ele não começa aí no 17, mas o 17 já é um pontapé aí para que a gente entenda o que vem para frente. Porque a Bíblia a gente já aprendeu que tem que ler desse jeito, ela toda do jeito que foi escrita, né? Então, para a gente entender, a gente tem que ir até o capítulo 6, verso 9. Esse é o texto todo. E aí vai falar de algo que as pessoas até hoje não entendem. Não entendem no matrimônio, não entendem na vida social, não entendem na família. É um negócio espantoso. Ou seja, a sua tarefa, que a Bíblia chama de sujeição ou submissão. Porque a gente sempre ouviu falar que a mulher deve ser submissa ao homem, ponto final. Mas Paulo, aí o texto vai dizer, primeiro começa aí, ó, vê se tem juízo e procura saber qual é a vontade, qual é a tarefa de Deus na tua vida. Qual é a tua missão nessa vida? Todos nós temos uma missão, irmãos. Todos nós temos. A missão, ela é importante porque foi dada por Deus. Não é o que eu vou fazer que torna importante, é quem me enviou para fazer que essa missão se torna importante. Entende? E aí Paulo vai dizendo, primeiro, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando salmodiando no vosso coração. E sede sujeito uns aos outros. Aí ele vai falar como é essa sujeição, que a gente chama de submissão. E o que é submissão? Debaixo de uma tarefa. Embaixo da missão. Então a missão está aqui e eu estou debaixo dessa missão. É submissão. E aí vai falar que a esposa deve ser submissa ao marido. O marido deve ser submisso à esposa, como Cristo é. E aí Paulo vai trazendo como que deve ser essa tarefa um do outro. Aí capítulo 6, verso 1 vai dizer que os filhos devem ser submissos aos pais. Os filhos têm uma missão a respeito dos pais. E os pais devem ser submissos aos filhos, porque os pais têm uma missão a respeito dos filhos. Que os empregados têm que ser submissos aos patrões. E os patrões submissos aos empregados. Ou seja, a tarefa, a missão, a vocação, o que a gente tem que fazer. Tudo está especificado pela Bíblia. Tudo, amados. E trazendo para a igreja local, da mesma forma. Porque nem a Bíblia faz distinção entre minha vida social e a minha vida eclesial. Né? Minha vida na sociedade e minha vida nessa sociedade alternativa. Viva a vida! Viva a sociedade alternativa, que é a igreja. Não é? Então não faz essa distinção. É por isso que eu tenho que ser quem Deus me designou para ser na função. Para fazer, melhor dizendo, desculpa, não é ser não. Para designar. Né? Que Deus me designou para fazer. Não para ser. Para ser eu tenho que ser um em Cristo. Voltando na questão então. Eu quero ler. Vamos ler a ilustração que você propôs, Angela? Não é sobre o trabalho ministerial em equipe, né? Tá. Trabalho Então. na 120. Não, então eu vou falar na aula que vem porque eu quero esticar esse negócio e eu não vou ter tempo para fazer isso aqui. Porque isso aqui vai trazer para nós eu acho que um conteúdo muito interessante. Que a gente vai dar continuidade a isso que a gente está falando. Né? Porque eu só trouxe para vocês a base da questão escriturística, ou seja, da Bíblia, a respeito desse conceito de ministérios. Não tem maior, não tem menor, não tem mais importante nem menos importante. Todos estão em Cristo. Mas eu quero acabar a leitura de 1 Coríntios, que eu não acabei. Né? Só acabar a leitura aqui, quase que eu esqueço. Então, verso 20, não foi que a gente parou? Agora, pois há muitos membros, mais um corpo. Então, eu vou ler aqui, tá? Dessa forma contínua. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Olha só. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Onde que é a cabeça sem os pés, né? Então, antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais.
aos que em nós são menos decorosos, sabe aquela unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo? Então, você trata bem, né? Vai na podóloga e tal, põe meia, esconde, sei lá. Então, esses aí que a gente... Um dia eu brinquei, irmão, eu tava falando assim, lembra aquele pé seu, né, com joanete, aquele dedo segundo que é maior do que o dedão e os três são os trigêmeos. Aí a irmã falou assim, você tá revelando meu pé? Falei, bom, eu não quis entregar nada assim, né? Pois o pecado publicamente não tem nada a ver. Então, esses membros que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não tem necessidade disso. Mas Deus, assim, formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Olha que coisa interessante. O que Paulo está dizendo é que esses que são considerados menos importante, esses que devem ser mais honrados, mais servidos. Olha que coisa interessante, amados. Verso de número 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, sofre, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Lembrando que pastor é membro, evangelista é membro, apóstolo é membro, profeta é membro, todos são membros, irmãos. Tá certo? O corpo é de Cristo. Olha que coisa interessante. O corpo é de Cristo. Quem deve ser honrado, obedecido cegamente, entre aspas, cegamente, servido, adorado, é Cristo. Não é fulano, cicrano nem beltrano. É Jesus. A nossa devoção, a nossa obediência máxima, a nossa vida tem que ser devotada a Cristo. Porque irmão, nós não temos imagem nas nossas paredes, na igreja, mas o que tem de ídolos dentro de igreja não é brincadeira. Né? Então, olha só, todos são membros. Verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Olha só, Paulo vem trazendo outros dons, né? Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? São perguntas de retórica. A resposta não está aqui, mas eu dou. Não. Né? Porque se Paulo está perguntando aqui, a resposta é óbvia. Não. Não são todos pregadores. Não são todos apóstolos. Todos têm que chegar ao pastorado. Todos têm que chegar a isso. Não, amados. Deus que colocou no corpo, cada um como quis. E é isso aí. Se o cara é o evangelista, tem que ser fiel ao ministério que Deus o designou. E ele não é menor do que o outro. Como eu falei, o diácono, louvado seja Deus. O diácono que vai para o céu servindo. Por que ele tem que chegar ao pastorado? Por quê? Porque a gente entende que é uma carreira ministerial como é aí. Não é, irmãos. Não tem essa ideia bíblica. Eu não vejo em nenhum texto bíblico. Nenhum. Estou me esforçando. Eu não consigo achar. Verso 31, que é muito importante. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E na semana que vem eu vou falar por que Paulo diz que tem dons melhores e outros que não são melhores. Não diz que tem piores, tem uns que são melhores e outros melhores. Mais melhores de bom. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Existe um caminho muito mais excelente do que funções ministeriais. E aí semana que vem nós falamos.